terapias tibetanas, uma terapia milenar que vem do Extremo Oriente e funciona com som. Tenho conhecimento das taças tibetanas há bastante mais tempo, mas a terapia do som faço sensivelmente há 13 anos. Eu tive um episódio de vida, portanto, ainda estou a ter um bocado grave, portanto, tive que ser operada, tive que fazer uma operação à mama por causa de um problema de cancro. Fiz tratamentos de quimioterapia, radioterapia, pós-operatório, essas coisas todas. Tinha uma vida bastante ativa e, de repente, eu vi-me sem energia para isso. E comecei à procura de maneiras de superar essa situação. Até que conheci, portanto, a Academia Peter Hesse e decidi, por que não fazer um curso de massagem de som. E vim fazer um curso de massagem de som e achei que era bastante interessante. Gostei imenso. Comecei a fazer massagens aqui na academia e comecei-me a sentir melhor. Comecei-me a sentir mais relaxada, menos cansada, portanto, a aprender um bocadinho a relaxar. Só que depois parei, porque o meu problema de saúde não ficou resolvido. Foram encontradas metástases na cabeça e tive que ser operada à cabeça. De qualquer das formas, fiquei com algumas sequelas. A memória, sei eu que não fiquei com a memória que tinha. Tinha problemas em vocalizar os sons e lembrar-me das palavras. Nessa altura tive medo de vir às terapias, de fazer terapia de som. Porquê? Exatamente por causa do som. Tinha medo, porque todo o barulho fazia muita confusão. Mas pronto, continuei próxima da Academia Peter Hesse e eles disseram, mas experimenta, fazemos-te uma massagem, experimenta. E assim foi. Vim fazer uma massagem e, curiosamente, não tive problemas. E a verdade é que me ajudaram bastante. Senti que a terapia me estava a ajudar no sentido da concentração. Conseguia-me concentrar melhor. Contudo, tenho sempre uma arma apontada à cabeça. Tenho, porque pode efetivamente voltar. Há grandes hipóteses deste problema regressar e o segredo para não estar nesta grande ansiedade, portanto, é recorrer às taças de som, à natação para ter mais mobilidade e a uma vida calma e com respeito por mim própria. Já tenho aqui as minhas convidadas, a Ana Margarida. Olá, Ana Margarida, boa tarde, bem-vinda. Já vamos ouvir o seu testemunho. E a Catarina Santos, que é terapeuta do som. Olá, Catarina, muito boa tarde, bem-vinda também. Obrigada. E a Catarina vai depois traduzir-nos isto tudo por miúdos. Mas eu gostava de ouvir aqui a Ana Margarida para perceber o seguinte, Ana. Até uma determinada fase da sua vida, a Margarida não deve ter tido mais do que aquelas maletas comuns que todos nós temos. Uma constipaçãozita, eventualmente uma gripe, nada de especial. Sempre fui uma pessoa muito saudável. E Com continua a ser, tirando este Continua a problema. Sim, não podemos deixar que o problema defina a pessoa, não é? Exatamente. A Ana Catarina não é o cancro, é a Ana Margarida, peço desculpa. Mas e havia na família casos já de doença oncológica? Nada, não. nada. Portanto, claro, existem as pessoas mais velhas da minha família. Há pessoas que morreram de cancro, mas pronto, isso não conta, não é? Claro. Eles, quando fazem esse tipo de despiste, procuram pessoas que tenham tido cancro quando eram mais novas. Exatamente. Portanto, mas no meu caso não há ninguém na família com esse problema. O que é que no fundo despertou a sua atenção? Foi no banho, a tocar? Alguma coisa que era visível no peito? Como é que deu por isso, Na Ana? axila. Na axila. Um alto na axila. Portanto, eu ia ao centro de saúde, diziam-me, bem, toma uns brufenes.
E andei a tomar brufenos durante uns tempos. Até que consegui convencê-los, pá, desculpa lá, mas isto não está a passar com brufenos. Convenci-os a fazer uma mamografia, portanto, fazer uma marcação. E quando fui fazer a mamografia, a médica disse-me logo, você vá já à sua médica, se tem médico, vá já recorrer a um hospital ou uma coisa assim para resolver o problema. Ou seja, percebeu logo que estava ali uma coisa que não era bonita. Exatamente. E os exames foram feitos rapidamente, os resultados vieram rapidamente também, Ana? Exatamente. Ela ali viu logo que era uma coisa que não era boa. Eu, entretanto, fui ao hospital onde tinha sido anteriormente acompanhada. Portanto, a médica, inclusive, tinha-me dado alta, não era necessário eu recorrer à consulta do hospital. Podia ir fazer as ecografias através do centro de saúde, sem problemas. Um dia que precisasse, para recorrer então à minha médica sonologista. E foi isso que eu fiz. Portanto, eu cheguei lá, ela com o exame, ela deu-me já o seu cartão de saúde e fez-me logo o encaminhamento da situação, ou seja, é chamado estadiamento da doença, ou seja, em que eles fazem muitos exames para fazer o despiste, o tipo de cancro. Quer dizer, naquela altura eles não falam em cancro. Fazem o despiste de todos os exames e depois de ter os exames todos é que eles... É que no fundo reúnem informação e passam informação, neste caso ao paciente. Passam a informação e já têm informação sobre a maneira de curar. Portanto, claro, não é só o diagnóstico. E agora como é que saímos daqui? Exatamente, exatamente. A informação que recebeu era assustadora, ou seja, o cenário não estava bonito, Ana? Não estava, mas eu parecia que eu não estava muito nervosa em relação a isso. Eu parecia que estava a ver as coisas em câmara lenta, se quer que lhe diga. É uma sensação que muita gente retrata assim, é? Via as coisas em câmara lenta e estava confiante também nos diagnósticos que me estavam a fazer. Ou seja, se o hospital não tinha capacidade de resposta para fazer um determinado exame, que eu fiz muitos, não me pergunto quantos exames é que eu fiz, que eu não me lembro, eles encaminhavam para outra unidade de saúde que respondesse, que desse uma resposta em tempo útil. E em todos esses sítios eu fui muito bem entendida. Nada a dizer. Nada a dizer. Nada a dizer, não. Tudo a dizer. Foram todos fantásticos. Sim, quando digo nada a dizer, nada de negativo a dizer. Não, nada de pôr negativo. a frase dita de melhor forma. Agora, o certo é que, enfim, o cancro estava lá, era preciso agir, havia já um protocolo depois definido, porque depende, obviamente, do tipo de cancro, onde é que está, a extensão, enfim, tudo aquilo, o grau, todas estas informações que são importantes. Começou por fazer quimioterapia ou primeiro cirurgia? Comecei por fazer quimioterapia. Quimioterapia, para ver se diminuía o tamanho. Para diminuir, e tive uma resposta fantástica. Fantástica. Mesmo assim foi necessária a cirurgia? Foi necessária porque eram 2 nódulos. Quando é apenas um nódulo, eles pensam 2 vezes, mas... 2? Teve que ser. Exatamente. Teve que ser. E depois da cirurgia, Ana, foram necessários mais tratamentos? A radioterapia. Radioterapia. Para ter a certeza que as células morreram todas. E pronto. Como é que ficou no fim deste caminho todo? Este caminho todo deve ter levado bastante tempo, ou não? Levou quase um ano. Entre quimioterapia, cirurgia, radioterapia, isto não foram 2 dias? Não. Só de radioterapia foram 30 dias, todos seguidos. E de quimioterapia foram praticamente 6 meses. Como é que estava psicologicamente e animicamente depois deste processo? Como é que estava a sua energia? Como é que estava o seu corpo depois desta tarefa? Eu queria descansar, que me deixassem descansar. Olha, mas nunca perdi o apetite, tinha sempre muita fome. E queria descansar. Mas estava confiante? Estava com esperança a achar que ia vencer isto? Estava, porque eu fui tratada pela melhor equipa do mundo. É assim, é a minha segunda família. A equipa já agora passa a publicidade, do Hospital São Francisco Xavier, todos os níveis, desde auxiliares, a médicos, a cirurgiões, a enfermeiros. Toda a gente a tratou irrepreensivelmente. São impecáveis. Que bom. É tão importante, principalmente nestas doenças em que a pessoa sente muita fragilidade emocional, ter este colo grande, além da competência técnica, eu acho que é uma coisa muito, muito importante. Bom, correu tudo muito bem.
Houve um período, eu diria, de paz. Quando digo de paz parece que me deu tréguas a doença. Parece que... Sim, pronto, mais fragilizada a nível físico, não é? Não conseguia fazer tudo o que fazia anteriormente e tive noção que as coisas iam evoluir devagar, a nível de articulações e todas essas coisas, mas pronto, a vida seguiu em frente, claro. Exatamente. Durante esta fase, ou seja, após os tratamentos, neste caso da radioterapia, foi quando se cruzou com esta terapia, a terapia do som ou não? Exatamente, porque assim, eu antes deste episódio eu era uma pessoa bastante ativa, a nível de desporto, gosto muito de atividades ao ar livre e trabalhava imenso, trabalhava na ordem dos 10 horas por dia, às vezes, se fosse preciso. Pronto, e o que eu senti depois disto tudo foi um vazio. Não é? A minha vida tinha mudado, eu já não podia fazer as mesmas coisas, já não podia andar sempre aos pulos a correr, a 1000 a hora e trabalhar, calma aí, não é? Foi um bocado um vazio, e esse vazio ainda está, porque a minha vida, pronto, nunca mais não foi a mesma, não é? E, portanto, foi uma das razões pelas quais eu procurei esta terapia. Mas já tinha ouvido falar na terapia? Eu já tinha ouvido falar, eu já tinha visto estas taças... tibetanas? Tibetanas, já as tinha visto no Nepal, já as tinha visto na Índia, achava interessante e não sei se foi em conversa com as pessoas de família, se foi com os amigos... Lá fui experimentar? Fui experimentar, exatamente. E ao primeiro sítio que eu fui experimentar, até foi aqui fora de Lisboa, não gostei. Não correu bem? Não gostei, acho que aquilo era muito encenado. Era um ambiente assim um bocado estranho, muito esotérico. Não tinha muito a ver comigo. E eu procurava uma coisa diferente, mais de autodescoberta, não é? Que foi o que aconteceu nesta academia, não é? Pois, exatamente. Exatamente. Bem, Catarina, vamos lá desvendar então para os nossos espectadores, até porque depois a Ana já vai dizer os benefícios que ela sentiu e sente, não é? Porque continua a ter este acompanhamento. O que é isto das taças tibetanas? As taças tibetanas, nós gostamos muito de lhes chamar também taças de som, porque a verdade é que elas estão muito associadas à cultura budista tibetana, mas não só. Nós encontramos-las por toda a região dos Himalaias e sempre nesta perspectiva, como a Ana dizia muito bem, da autodescoberta e daí estarem então associadas a ferramentas de meditação também, mas a verdade é que as taças são muito mais do que isso. O método com que trabalhamos na Academia Peter Hesse Portugal, que está no nosso país desde 2004, é um método que, na verdade, vai buscar estes saberes ancestrais, mas este método é europeu. Este método foi desenvolvido por Peter Hesse, que é um engenheiro físico de formação de base, que nas suas viagens na década de 60 pela Índia, por toda aquela zona dos Himalaias, descobriu uma taça, ficou encantado e depois muito através da autodescoberta, ou seja, deste conhecimento técnico que ele tem, mas depois do saber escutar o próprio corpo, de perceber o que é que mexe comigo, em que zona do meu corpo é que cada som, cada taça, cada vibração, cada frequência, como é que isto me ajuda nesta autorregulação, neste fortalecimento da minha saúde. E então este método, e daí nós chamarmos também taças de som, este método acaba por ser este reforço da saúde e parte muito na valorização da pessoa, no aceitar a pessoa tal como ela é, naquele momento. Nós, enquanto terapeutas, estamos ali ao serviço, aceitando o outro como ele está e, na verdade, a Ana é que vai dando as diretrizes, como é que eu te posso ser útil, de que forma é que podemos pôr as taças, com o conhecimento técnico que temos, porque ele existe de facto, mas depois aliar e pôr ao dispor. Depois, cá em Portugal, quem trouxe este método e as taças também foram descobertas na Índia, ali na zona de Aramsala, exatamente. A Ingrid Ortelbach, numa viagem que fez com a sua filha, aliás, são elas as duas. A Carla era a pessoa que víamos no vídeo a facilitar, a dar a massagem de som à Ana. A Carla Ortelbach e a Ingrid Ortelbach foram quem trouxeram realmente este método para Portugal. E a Ingrid, então, descobriu as taças, mas depois, lá está, não satisfeita com algumas ofertas que existiam, foi à procura de algo mais credível, mais sério. E foi aí que descobriu o Instituto Peter Hesse na Alemanha e que depois trouxe este método para Portugal. Muito bem. Catarina, vamos ver as taças. Vamos ver as taças, porque depois gostaria de ouvir aqui a Ana Margarida sobre os benefícios que ela sentiu. Então explique-me, são todas muito bonitas, mas eu só sei dizer isso, são todas muito bonitas. Se calhar mais do que falar sobre elas, eu vou convidá-la a sentir, Fátima, e talvez possa depois dizer lá para casa como se sente.
Para já, quantas taças existem? As taças estão divididas por partes do nosso corpo? Também. Também. Na verdade, numa massagem de som, e como nós tivemos a oportunidade de ver na peça, numa massagem de som de base de relaxamento, nós utilizamos tipicamente 3 taças. Esta, que tenho na minha mão, que é a taça universal, uma taça da bacia que pode ser grande ou pequena, dependendo depois da estrutura, da própria, se estamos a falar de crianças, enfim, há vários critérios para a seleção da taça da bacia, que apoia na zona inferior do nosso corpo, e depois temos taças do coração, uma taça do coração grande e uma taça do coração pequena, estas sim que trabalham nesta zona superior. Depois nós... Elas são feitas de materiais diferentes, por isso é que elas têm nomes diferentes, certo? O material de base é o mesmo, ou seja, partimos de uma liga de bronze enriquecida, que depois estas taças terapêuticas Peter Hesse tem cerca de 12 metais, e é a partir dessa liga que elas são forjadas manualmente, ou seja, uma destas taças tipicamente é forjada durante 30 horas, 5 artesãos, que de uma forma muito ritmada, e tem esta qualidade terapêutica exatamente porque há toda esta dimensão humana também à volta do objeto. Vamos Muito sentir? bem. Vamos embora. O que é que faço? É só relaxar e usufruir. Fátima, obrigada por nos receber e este som é para si. Eu estou-me a rir porque é super tranquilizador. Para mim não é novo e eu sei os benefícios que tem. Portanto, a minha vontade agora era Ana caminha deitada como estava há bocadinho, não é? E estar a desfrutar, porque estou aqui em cima dos tacões altos e tal. E é maravilhoso, a sensação é muito boa. Eu sei porque já experimentei, tive essa sorte de já ter experimentado. Muito bem. Explique-nos, Ana, benefícios que sentiu a partir do momento que começou a fazer esta técnica. Alterações em si. Alterações em mim, pronto. Encontrei uma atividade, pronto, que conseguia ligar, mas o meu problema de saúde depois não me permitiu dar uma grande continuidade nessa altura. Porque, pronto, quando estava a recuperar do problema da mama, apareceram metástases na cabeça, não é? E neste processo todo eu fui operada 2 vezes à cabeça, 2 vezes elas apareceram. E pronto. Mas quando faz a terapia do som, o que é que sente? Tranquilidade, paz, o quê? Trouxe-me mais capacidade de concentração, porque eu perdi... Essa capacidade? Exatamente. O equilíbrio... Também melhorou? Sim. A questão da ansiedade, por exemplo, que estava muito presente, até porque cada vez que fazia um exame nunca sabia o verdito que lá E vinha, ainda está, ainda está presente. É normal, mas melhorou. Melhorou, mas eu noto mais é a nível de concentração, porque as partes do meu cérebro que foram afetadas têm a ver com a parte da mobilidade e também com a capacidade de cognição. E essas articulação de palavras e essas coisas, eu não conseguia ler. Portanto, hoje isso está bastante melhor, não é? Está a melhorar. Está a melhorar. Está a melhorar. E a Ana sente isso. A Ana faz esta terapia quantas vezes por, não sei, uma vez por semana? Como é que faz? Não, fazia, pronto, às vezes 2 vezes por mês, às vezes 1 vez por mês, mas eu agora fui a um workshop da Academia Peter Hesse, que é da autoaplicação das taças de som. E agora faz a si própria? E faço a mim própria, com o yoga, porque também é importante para a concentração. Exatamente. E que eu não conseguia ler, não conseguia concentrar-me em nada. Portanto, esse era o meu grande drama e isso também me causava bastante ansiedade, que eu sempre tive atividades muito criativas. E de repente não senti com as mesmas capacidades? E de repente, nada. Eu diria que a Ana está a regressar aos poucos, não é? Está a regressar aos poucos. Catarina, outra questão. Portanto, esta taça que experimentámos aqui na minha mão é uma geral, vamos dizer assim. Quando me falou aqui na divisão, gostava que explicasse melhor. Há, então, uma taça que, no fundo, funciona para trabalhar mais a nossa vibração, o quê? Do coração, a outra... Eu quero que explique esta divisão para as pessoas saberem. Há pouco em termos de concentração, e permita-me só fazer aqui uma ponte, falamos às vezes até de crianças, das questões de hiperatividade, ou seja, na verdade, este método pode ser usado em qualquer situação em termos de complementariedade, ou seja, sempre com este foco na autorregulação, aquilo que nós chamamos de homeostase, ou seja, o nosso corpo na sua
sua própria sabedoria ancestral, da mesma forma que eu não dou indicações às células para que o meu cabelo cresça, o corpo autorregula-se em muitos aspectos. E, na verdade, esse é, se quisermos, o fenómeno que depois suporta tudo isto. Se nós pensarmos que o nosso corpo maioritariamente é composto por água, isto ajuda-nos, e já vou responder à sua pergunta mais em específico, Fátima, mas isto ajuda-nos a perceber a forma como o som se organiza através daquilo que é a propagação pela água, e nós somos água. E se nós, enfim, exagerarmos um pouquinho, isto é aquilo que acontece também às células do nosso corpo quando nós estamos sujeitos a ambientes nocivos. Então, o que é que acontece? Durante uma massagem de som, o acolhimento é feito com a taça universal, ou seja, aquela que em termos de frequência movimenta mais energia no nosso corpo. Começamos até inclusivamente pela planta dos pés, porque aí temos os nossos pontos de reflexologia. Isso permite-nos atingir todo o nosso corpo a partir da vibração de uma taça universal. E depois há toda uma metodologia que, como vimos também na peça inicial, as taças vão sendo apoiadas em zonas específicas do nosso corpo, com o objetivo sempre de uma harmonização integral. E esse é sempre o foco, que a partir do relaxamento, e nós sabemos que, enfim, estamos sujeitos a muito stress, a muita ansiedade, aquilo que a Ana nos partilhava do excesso de trabalho, o excesso de estímulo, muitas das vezes, e então... É preciso encontrar esta estabilidade. E, exatamente, e é isso que as taças nos oferecem, essa harmonia. Muito bem, vamos voltar ali só para fechar então esta nossa conversa, mas deixamos aqui no fundo, esta possibilidade, este outro caminho para os nossos espectadores. Ana, antes de me despedir, o que é que quer dizer aos nossos espectadores que ficaram curiosos, mas nunca experimentaram? O que é que lhes pode sugerir? Que experimentem, não têm nada a perder, só têm a ganhar. Eu acho que nós devemos descobrir sempre coisas novas. Desde que essas coisas novas nos tragam bem-estar. E que sejam feitas por quem sabe, por gente séria, que isso é muito importante, isso como também, é o caso. Claro. Pronto. Isso mas não é demais lembrar, sabe? Não é demais lembrar. E aqui temos o caso da Catarina, que é uma mulher que faz com muita mestria este trabalho. Quero desejar-lhe saúde, saúde e saúde, é o melhor que eu lhe posso desejar. Paz. Chega, paz também já agora. Saúde e paz, o resto a gente faz. É isso mesmo, Catarina. Muito obrigada. Um grande aplauso para as duas.